Olá, ouvintes! Meu nome é Norman, eu sou aluno do curso de Licenciatura de História da Uninter. Hoje eu venho aqui convidá-los a participar da segunda aula do minicurso que faz parte do meu estágio supervisionado da disciplina de Docência do Ensino Fundamental no formato de extensão. O tema abordado na aula de hoje traz à tona quais foram as dificuldades enfrentadas por professores e alunos durante a pandemia. Espero que curta o conteúdo e desde já deixo o meu muito obrigado. Dificuldades de professores e alunos na pandemia. Revisão bibliográfica. Segundo Melo 2020, apesar de não estarem preparados, o fato é que os docentes foram obrigados a transformar de forma abrupta suas estratégias de ensino e não tiveram apoio dos governos para qualificá-los. Dessa forma, de um momento para o outro, os professores tiveram que abandonar suas práticas tradicionais e habituais de ministrar aulas, como quadro de giz, ou pincel, ou projetor de slides, e passaram a se preocupar em preparar aulas utilizando outros recursos, linguagens e em menor tempo, gravar aulas, instruir famílias e interagir virtualmente com os discentes, sendo que nem eles próprios tinham domínio dos drives online e plataformas virtuais. De acordo com Saviani, 2008, frente a estas condições de trabalho precárias, somadas à má remuneração e jornadas extenuantes de trabalho, a busca pela capacitação e aplicabilidade dos conhecimentos assimilados na sala de aula, quando os professores conseguem participar de programas de formação, ficam comprometidas. Conforme Barros FC e Vieira, 2020, a dificuldade apresentada por muitos alunos e pais na utilização das plataformas digitais, ademais do baixo índice de presença nas aulas remotas, um grande fardo foi colocado sobre alunos e suas famílias, que de repente tiveram que possuir uma variedade de habilidades, competências e recursos que muitas famílias ainda não têm. Paludo em 2020, nesse contexto, é importante destacarmos os principais limitantes da docência em termos de pandemia. Em primeiro lugar, as questões materiais se sobressaem. É a falta de estrutura na casa do docente, redução na carga horária, a necessidade de contratar melhores serviços de internet e etc., que acabam trazendo uma dificuldade aos professores para o exercício da profissão. Em seguida, podemos ressaltar a falta de instrução e de formação aos docentes para a utilização de ferramentas digitais ao ministrar aulas não presenciais. Fato que não implica apenas na dificuldade no primeiro manuseio, mas na preparação e planejamento pedagógico. Relato dos professores. Agora veremos dois relatos em que professores apresentam as suas dificuldades na pandemia. Olá, meu nome é professora Marcilene Antunes Ribeiro, sou professora de arte na Escola Estadual Kazuko Ohara. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios do ensino remoto. Eu tive muita dificuldade com relação às tecnologias do ensino remoto. Nós fizemos curso para aprender e para lidar com isso, mas apareceram várias dificuldades onde a gente não tinha como resolver essas dificuldades. Como a gente fazia? Ligava uma colega para outra e tentava resolver da melhor maneira possível. Então a gente descobria como resolver os problemas sozinho. Isso foi bem difícil para nós, professores, porque nós tivemos que descobrir os problemas praticamente sozinhos. Com relação aos alunos, nesses 2 anos de pandemia, pessoalmente já é difícil trabalhar com os alunos.
Imagina a distância, principalmente na disciplina de arte, onde eles têm muita dificuldade em trabalhar margem, cor, textura, forma e outras, como eu posso dizer, outros conteúdos que nós trabalhamos dentro da nossa disciplina. Então, nesses 2 anos de pandemia, nós tivemos muita dificuldade e outras coisas aconteceram também que nós tivemos que se reinventar a cada dia e tentar mudar as coisas da melhor maneira possível, né? Sempre descobrindo alguma coisa para poder ajudar um colega ou um colega ajudando a gente. Não foi fácil, não está sendo fácil, nem com os alunos, nem com a gente. Essa pandemia veio para mudar muita coisa e continua mudando. Eu gostaria de deixar aqui não só um desabafo para os colegas, mas para as outras pessoas também. Espero que isso mude e que acabe. E que, de alguma maneira, venha ajudar as outras pessoas mais novas, né? E que tenham mais facilidade. Olá, meu nome é Pamela Silva, eu sou professora de língua inglesa e de língua portuguesa, tanto da educação pública quanto da educação privada. No momento, eu dou aula para alunos da educação infantil e do Fundamental 1. Eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência e dos meus colegas de trabalho no ensino remoto, logo depois que estourou a pandemia. Então, na época, eu trabalhava somente numa escola privada, hoje eu trabalho também numa escola do município, e essa escola privada conseguiu até, de certa forma, se adaptar à realidade daquele momento. Nós conseguimos, de forma assim, bem rápida, preparar a aula remota, só que é claro que nem tudo saiu como a gente esperava logo de início. Fizemos cursos, capacitação para aprender a mexer no aplicativo e conseguir atender aos nossos alunos. Só que durante as aulas surgiam algumas dificuldades, né? Dificuldade com o aplicativo, dificuldade com os alunos que nós não conseguíamos sanar de forma remota, né? Porque muitas vezes a gente precisa estar ali do lado do aluno, explicando para ele, dando um suporte maior. E online não era possível, até porque também a carga horária foi mais reduzida, então a gente teve que, num tempo muito menor, dar conta do conteúdo, dar conta de dar suporte para esses alunos. Então foi bastante desafiador. E se foi assim, né, com a escola privada, que se adaptou até de certa forma rápida, no município, no estado, no público, eu creio que tenha sido mais difícil ainda, né? Não estava no ensino público na época, mas hoje, como eu percebo a defasagem dos alunos, percebo que isso afetou muito a vida deles, que eles ficaram atrasados, e agora nós temos que lutar, nos esforçar para dar conta desse atraso, né? E esperamos que nós consigamos, até porque quando estava no ensino remoto, isso não afetou somente a nossa vida, afetou a vida do aluno, da família, de toda a comunidade escolar. Vamos ver agora um texto da Unesco sobre os impactos da Covid-19 na educação em 2020. Segundo a Unesco, em 2020, os fechamentos das instituições educacionais já impactaram cerca de 70% da população estudantil do mundo. No Brasil, o número de estudantes afetados gira em torno de 52 milhões. Contudo, as condições da educação em tempos de pandemia apresentam um conjunto de fatores a serem considerados, como o desigual acesso
entre as diferentes classes aos recursos pedagógicos online, bem como as desigualdades culturais ao considerar o computador e as outras ferramentas de ensino à distância enquanto capital cultural objetivado. Atentemos agora para o relato de 2 alunos durante a pandemia. Muitos dos meus amigos passaram pela mesma situação que eu. Começaram a trabalhar para ajudar as despesas de casa e aí largaram o ensino remoto, conta Patrick Moraes Borba, de 16 anos. Eu não tinha acesso à internet direito, não tinha computador, não tinha um celular bom que pudesse me ajudar. Acabei não conseguindo fazer nenhuma das matérias. Acabei desistindo e repeti, diz a estudante Ana Luísa Araújo, de 17 anos. Analisemos agora as principais dificuldades encontradas por professores e estudantes na pandemia. Estrutura. Acesso à internet, sem computador, professor precisa usar celular pessoal, falta de espaço em casa. Relação família-escola. Onde os alunos moram, endereços não são encontrados. Pais não se sentem capazes de ajudar. Professores sobrecarregados. Revisão de planejamento, entre outros. De acordo com Barros Vieira, 2021, as professoras e os professores, sobretudo de educação básica, já encontravam dificuldades anteriores à pandemia, tanto pela carga horária extra-classe, quanto pela remuneração e condições de exercício no que toca às ferramentas de trabalho. A precarização da classe professoral não é uma temática nova. Em tempos de pandemia, é necessário discutir e evidenciar o possível aumento da demanda de trabalho dos professores, a possibilidade de redução de carga horária, a não familiarização com novas ferramentas e a falta de formação sobre esses meios, entre tantas outras facetas do fazer docente. Diante de tudo que conversamos hoje aqui, chegamos à conclusão que os desafios da educação no período de pandemia, segundo os autores Barros e Vieira, 2021, explica claramente o sentimento que fica depois de tudo isso. O momento de pandemia provocou, sem dúvida, de forma repentina, uma série de impactos em todas as áreas e a educação não fugiu à regra. De forma abrupta, surgiram desafios e tivemos que enfrentá-los. Nessa perspectiva, a adoção do ensino remoto como instrumento para garantir a continuidade do ano letivo, como tudo que é novo, ocasionou vários problemas. Trouxe angústias e inseguranças para todos, mas possibilitou uma reflexão sobre o longo caminho que ainda temos que percorrer para que haja realmente uma educação de qualidade para todos, em especial a valorização do trabalho docente, um dos principais atores do processo de ensino e aprendizagem. Os autores resumem bem tudo o que aconteceu na pandemia em relação à docência. Professores são a peça-chave para a transformação da educação.